perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, porque se não te arrependeres, eu repito, porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas ridicularistas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Eu repito, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Senhor, eu estou na sua presença. Tu és o nosso Deus. Eu não sou nada. O Senhor é tudo. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor venha falar aos corações daqueles, Senhor, que necessitam da sua palavra. Não aqueles que desejam, Senhor, querem ouvir, Pai querido, aquilo que porventura eles querem, mas sim aquilo que é necessário no seu desejo. Que eu seja, Senhor, uma flecha nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quem era João? Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito, pelo menos, a maioria acredita sim, nós também, que ele foi escrito. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E quem foi João? João, ele era mais conhecido, ficou conhecido como um discípulo amado do Senhor Jesus. Um apóstolo amado, que na verdade ele se auto-intitulou amado, né? De Jesus. E ele foi o único que morreu de forma natural. Os outros apóstolos, eles foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram mortos, assassinados, mas ele morreu de morte natural. João, durante o reinado do imperador chamado Domiciano, no final do primeiro século depois de Cristo. Então, ele estava lá, na ilha de Patmos. João, que também era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Conhece aquela musiquinha? Pedro, Tiago, João, Mateus, irmão de Tiago. E ele estava lá, teve aquelas visões, o Senhor apareceu a ele e ordenou: João, escreve tudo isso que você tem, essas visões que eu estou te mostrando. Então, essa ilha de Patmos, que também era uma ilha que os romanos, era uma ilha grega que os romanos usavam naquela época para punir seus prisioneiros. E João estava lá. E por que ele estava lá? Não era porque ele era um bandido, não era porque ele andava fazendo coisas erradas. Ele estava lá porque ele pregava o Evangelho de Cristo, porque ele espalhava aquilo que o Senhor fez e ele viu. Então, eles acharam por certo, para poder tentar calar o servo do Senhor, prendê-lo e colocar numa ilha, né, para puni-lo, para calar a sua boca. Só que olha que coisa linda, quando os planos de Deus são os planos de Deus, não tem ninguém, nada que pode frustrar. Então esse imperador aqui, ele vai e pega João e bota lá para calar a boquinha dele. Só que, olha que incrível, quem que aparece para João? Jesus. Na ilha, preso. E ali nasceu um dos livros mais importantes da Bíblia, porque é o livro de revelações. Apocalipse é como se no grego a gente entendesse que é descortinar, é abrir a cortina para mostrar o que vem, as revelações do fim. Então não adiantou um imperador, um homem forte, o poderoso da época, tentar calar a voz de um adorador, a voz de um
e colocar numa prisão. Muitas das vezes, nós somos colocados em certos lugares onde nós somos, entre aspas, forçados a calar nossa boca. Muitas das vezes é na escola onde nós estamos e nós professamos a nossa fé. Nós somos cristãos e não negamos isto, principalmente os jovens, adolescentes que estão aqui, estão me ouvindo. Nós somos o que somos, professamos a fé de Jesus Cristo e muitas das vezes, eu não sei como é que anda aqui no Brasil, são forçados a negar a sua fé, ou calar a sua boca, ou não poder orar mais em determinadas escolas. Eu não sei se o que está acontecendo aqui. As coisas estão se invertendo. Aquilo que é certo segundo os princípios bíblicos agora se tornam, entre aspas, errado. A gente tem que tentar viver com aquilo que o mundo nos tenta fazer crer, entender que é o certo para eles. E aí de nós, se nós levantarmos e dissermos: não, eu não aprendi assim, a minha Bíblia não diz isso, eu sou um cristão e sigo os ensinamentos do meu Senhor. Eu entendo que homem com homem não é certo, desculpa se eu estiver atingindo alguém ou um parente, mulher com mulher é errado, não está certo. Por quê? Porque eu entendi que na minha Bíblia, lá no começo, no Gênesis, está escrito que o Senhor fez homem e mulher, macho e fêmea. Fêmea e machos fez para um propósito específico: povoar a terra. Vocês estão me entendendo? Então, nós somos quase, as nossas crianças são quase forçadas. E lá na Europa, creiam, isso é comum. Que aquilo que a gente acredita ser errado, a gente tem que tolerar e entender que é certo. E aí de nós, se abrirmos a nossa boca para falar alguma coisa. Então, não adiantou tentar colocar o servo do Senhor na prisão, porque quanto mais o mundo tenta oprimir e prender, sabe, a igreja, tentar calar a boca, mais a gente se fortifica, mais a igreja se levanta, mais o evangelho do Senhor se expande. E é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. Então, o Senhor disse para João: João, começa a escrever aí. Isso nas minhas palavras, tá bom, gente? E eu quero que você escreva para 7 igrejas. 7 igrejas, 7 cartas. Amém? Vocês estão comigo? Da região da Ásia, que está lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse, tem um peso e um significado simbólico e espiritual muito grande. Para a igreja daquela época e para a igreja atual também, porque a palavra do Senhor, ela não envelhece. Ela sim, sempre se renova. Então ele começou a escrever algumas igrejas, e eu vou citar aqui algumas igrejas. A igreja de Pérgamo, vamos imaginar que nós temos muitas denominações, certo? Gente, trabalha comigo! Nós temos muitas denominações: batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Assembleia do Madureira, muitas igrejas. Vamos imaginar assim, tá? A igreja de Pérgamo era uma igreja dessas igrejas. E essa igreja, o Senhor Jesus, essas igrejas, o Senhor deu para elas elogios e repreensões. Eu não sei, e também não quero saber, com qual igreja nós nos identificamos. Tá bom? Mas pega a visão. A igreja de Pérgamo recebeu elogios por sua fé, apesar de estar situada onde estava. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que ela estava situada no lugar que tinha ali o trono de Satanás. Imagina onde essa igreja estava plantada.
Eu não sei aqui em Alvorada, essa igreja, qual é o ambiente, mas ela está plantada aqui. Independente do que tem lá fora ou das vizinhanças, ela está plantada aqui, ela é a igreja do Senhor. E vamos procurar entender que o Senhor, para essa igreja aqui de Alvorada, reservou elogios e não repreensão. Tá? Ela recebeu elogios porque estava plantada num lugar diabólico, porém recebeu repreensão por permitir falsos ensinamentos, por se deixar ser influenciados por falsos profetas. Tinha ali a doutrina de Balaão, que ensinou, a gente conhece lá no Velho Testamento, a Balaque a agir de forma ruim, de forma má com o povo de Israel. E também eles toleravam os ensinamentos dos nicolaítas. Tem a igreja de Tiatira, pelo amor, pela perseverança, pelo empenho em servir. Porém, recebeu repreensão, puxão de orelha de Jesus por tolerar Jezabel. Vocês estão comigo? Vocês sabem quem era Jezabel? Ela não era uma florzinha, não. Ela era uma sacerdotisa forte de Satanás. Ela adorava lá os seus deuses, inclusive ela e o rei Acabe, ela era casada com o rei Acabe e fizeram coisas muito terríveis lá no passado. Então, eles toleravam Jezabel, a falsa profetisa, que induzia, olha só, o seu povo ao erro e à prostituição. Também tem a igreja, vocês estão focados em igrejas, tá? A igreja de Sardes, que recebeu também repreensão, porque era uma igreja que tinha a fama de estar viva, mas estava morta. Porém, o Senhor botou lá entre vírgulas que havia também remanescente naquela igreja. Uma igreja, ela pode estar, Senhor, morta espiritualmente, porém, até nessa igreja pode ter os seus remanescentes. Vocês entendem o que é remanescente? Remanescente é, vamos dizer, como sobreviventes. Porque pode ter uma multidão de 1000 pessoas. Ter remanescente ali significa que, por exemplo, 10% desses 1000 são sobreviventes. 1000, todo mundo ali para baixo, pervertido, porém, até dentro desses 1000, tem remanescente. Tem aqueles que o Senhor sabe que são seus, que podem fazer a diferença naquele meio. Vocês estão entendendo? Amém. Depois tem a igreja de Filadélfia, que recebeu elogios. A igreja é linda, recebeu elogios, e só elogios, pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Pensa numa igreja linda. Gente, vocês já imaginaram, vocês já entenderam quem é Jesus, certo? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é Deus. Jesus é aquele, sabe? Eu não tenho nem palavras para explicar. Jesus é aquele que se despiu da sua glória. Um Deus que é santo, 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 santo. Ele se despiu, ele fez assim como se tivesse tirado nós a roupa, né? Mas ele se despiu do seu poder, da sua glória, da sua majestade, e deixou lá no céu e veio para essa terra, nasceu de uma mulher, para saber qual era o processo, para nos entender como nós funcionamos. Ele cresceu, ele foi uma criança, com certeza,
moveu, e no momento certo, Ele começou a fazer aquilo, o motivo pelo qual Ele veio a essa terra, pregar as boas novas, para poder nos ensinar o caminho de volta para casa. E aqui eu trago a palavra chamada conversão. Seu coração, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Mas igreja, volta para casa. A escolha de onde nós iremos passar a eternidade e voltar para casa é isso? Depende de nós hoje. Porque muitos entendem que depois de fechar os nossos olhos nessa terra, de morrermos, ainda há esperança. E eu sinto muito dizer que não. Porque senão o Senhor Jesus não precisava nem ter vindo nos explicar que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E nascer de novo não significa que a gente vai virar um embrião e entrar na barriguinha da nossa mãe e nascer outra vez. Não é isso. É entender o plano de salvação que Jesus Cristo veio trazer para nós, as suas boas novas, o seu evangelho, e nascer da água e do Espírito. Mudança de vida, regeneração. Um dia eu fui um pecador iníquo. E hoje eu continuo sendo só pecador, porque essa é a essência. E o pecador iníquo, iniquidade, significa nada mais, nada menos, eu entender o que é pecado e eu continuar fazendo sempre a mesma coisa. E a iniquidade o Senhor também não gosta, Ele detesta. Quando eu entendo que eu sou um pecador, porque eu recebi isso lá de Adão, lá de Eva, mas eu entendo que eu tenho a possibilidade de me arrepender, me entregar ao Senhor Jesus. Eu me torno uma nova criatura. Eu peco sim, porque somos vários tendenciosos. É uma luta entre a carne e o espírito todos os dias, e só vai vencer aquele que a gente alimenta mais, pega a visão. Se eu não alimento o meu espírito através da palavra, através da exposição da palavra, das aulas de EBD, da minha busca em oração, da minha entrega em jejum, eu vou estar automaticamente alimentando a minha carne. E a carne, ela é violenta. Ela vai nos levar sempre ao pecado. E o pecado, vocês sabem, o pecado, ele muitas das vezes ele não dói. E ele não é desprezível assim. O pecado às vezes é bom, é gostoso. A nossa carne faz uau, que delícia. E o Senhor está dizendo, é abominação para mim. Eu não gosto disso. O meu espírito abomina isso aí. Eu não posso habitar num corpo que ama iniquidade. Amém? E tem outra igreja aqui chamada Popular Esmirna, que também recebeu elogios por sofrer perseguições, por ter condições financeiras ruins. A igreja de Esmirna. Não posso dizer humilde, porque humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade é um estado de espírito. Eu sou humilde porque eu sou humilde. Entendeu? É o oposto de soberbo, o oposto de orgulhoso. Então, uma pessoa humilde não significa que é pobre. Essa igreja era pobre, a igreja de Minas. Mas sabe o que o Senhor Jesus diz? Que ela era rica. Porque com certeza existia fé, existia amor, existia união, existia coinonia. Uma igreja rica não é aquela que tem aquele telão, sabe, cheio de LED, um som, a igreja enorme, aparelhagem, tudo quanto é canto. Não. A igreja que o Senhor considera rica é a igreja que tem princípios
do amor, da união, da fé, da perseverança. Sabe, aquela que apoia, aquela que levanta, aquela que ora um para o outro, aquela que segue seus ensinamentos. Essa é a igreja rica. A igreja de Laodiceia, por exemplo, é uma igreja que o Senhor diz que é o contrário de Esmirna. E era uma igreja financeiramente rica. Ela tinha tudo e mais um pouco. E se julgava, tipo assim, eu não preciso de outras igrejas. Eu não preciso me juntar com a congregação lá do Rio Seco. Eu não preciso me juntar com a catedral lá de Macaxá. Eu não preciso me juntar com aquela igreja pequenininha lá no Medareira. Porque eu sou a igreja. Eu tenho tudo. E o Senhor diz: você pensa que você é tudo isso, mas eu te digo que você é pobre, miserável e você é nu. Então a soberba o Senhor abomina. E ele diz: olha, você é uma igreja morna, tá? Você não é fria e nem quente. Quem me dera você fosse isso ou isso. Mas você é morna. E o morno eu abomino. Eu estou a ponto de me vomitar você da minha boca. Isso não sou eu que estou dizendo. É o próprio Deus que está dizendo. Então, se for para ser frio, seja frio. Se for para ser quente, seja quente. Sabe? Aquela mulher fervorosa, aquele homem fervoroso. Mas não por emoção, mas sim por entendimento de que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é tão poderoso. A gente carrega uma preciosidade enorme. Porque se o apóstolo Paulo que diz que nós somos vasos de barro, e quem vê não dá nada, mas o que está precioso em nós é aquilo que está dentro do barro. E o que está dentro do barro? O que está dentro de nós? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Vocês estão me entendendo? Então cada um de vocês, cada um de nós é uma bomba atômica das mãos de Deus. Aonde você colocar os pés, você representa Deus. Você carrega a presença. Entenda isso. Aonde você colocar as suas mãos, não é que você é a super-mulher, super-homem, é aquilo que você carrega. É aquele que você carrega. É o Deus que você professa. Você tem poder e autoridade para expulsar demônios, para mandar o mal embora. E o Senhor fará segundo a sua vontade. E tem uma igreja aqui, que é a minha última igreja, e eu vou orar, que é a igreja de Éfeso. E essa igreja, meus irmãos, Jesus, ela recebeu elogios também pelas suas obras, porque perseverava na sua fé, por não tolerar os maus ensinamentos dos falsos apóstolos da época, dos falsos profetas. Mas ela recebeu repreensão. E essa repreensão aqui, ela me toca muito, porque a repreensão que ela recebeu foi o abandono do primeiro amor. Eu já estou acabando, vocês já estão cansados com certeza, mas eu preciso falar isso aqui. O abandono do primeiro amor. Muitos de nós já somos evangélicos, cristãos desde berço. Eu sou uma. E na minha caminhada também tive os meus deslizes, também tive os meus erros, mas pela misericórdia do Senhor, eu entendi João 10, se eu não me engano, que diz que a ovelha ouve, quando ouve a voz do seu pastor, ela o segue.